eu costumava fazer esses vídeos com mais qualidade, né? Aqui no Viagem Interior, até a edição com mais qualidade. Só que eu percebi como vem flopado esse canal e tal, eu decidi fazer mais cru mesmo. E como meus equipamentos não estão comigo também. Mas hoje eu ouvi falar de uma coisa bastante séria além disso, que é a questão... É uma história, na verdade. Eu vou contar a história pra vocês de como... Na verdade, eu não entendo até hoje o porquê que meus amigos do passado me abandonaram por eu simplesmente ter depressão. Sabe, existe um grande preconceito na sociedade que é referente a doenças mentais, a problemas psicossomáticos e tal. Problemas psíquicos, no geral. Hoje o que as pessoas colocam como neuroatípicos. Então, até porque a gente não funciona da forma como as pessoas comuns funcionam. E é o seguinte, aconteceu o seguinte, eu tinha alguns amigos aqui na comunidade onde eu cresci. E só que esses amigos, eles saíram da minha vida depois que eu entrei dentro de uma crise de depressão muito profunda. Não foi só uma crise de depressão em si, foi um momento extremamente sombrio, onde eu não consigo nem dizer necessariamente o que é que eu tinha na época. Até porque nunca tivemos aqui onde eu moro uma excelência tão grande assim na saúde mental. Mas eu sei que foi uma época a qual eu tentei suicídio. Eu ficava só dentro desse quarto, inclusive, esse quarto que depois passei a ficar no quarto meio nosso, só que voltei pra esse. E eu ficava no escuro absurdo, absoluto. E aí o que acontece? Tristeza profunda, melancolia, automutilação. Eu tenho essas marcas no braço até hoje. Mas eu não quero estar passando só uma questão de imagem catastrófica da minha vida. Eu quero estar passando uma questão que é o meu questionamento sobre o que aconteceu comigo nessa época. Que é referente a pessoas que supostamente eram amigas, sabe? Eu lembro que essa galera, a gente sentava numa calçada, uma época onde estava sendo extinguido essa cultura de sentar na calçada aqui por onde eu moro, e nós ficávamos sentados na calçada e fazendo piada e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito estranha, digamos assim. Eu sempre fiquei no meu canto, eu sempre fui... eu nunca fui muito de socializar do jeito que as pessoas socializavam e tal. Então eu sempre fiquei no meu canto ali. Mas mesmo assim eu ficava dando boas risadas. E a gente tinha aquele negócio de zoeira e tal, entre amigos e tudo. Isso eu tinha uns 14 anos de idade por aí. E aí eu entrei, cara, numa fase, né, a da qual eu citei anteriormente. E aí essa galera que andava comigo e tal, eles nunca vieram me visitar. Pelo menos pelo que eu lembro. Até porque eu tive outras tentativas de suicídio que foram agravando o meu estado de saúde. Na questão de memória, na questão de atenção, na questão de comunicação e etc. Acredito que comunicação sempre teve esse entrave, na verdade. Comunicação não foi muito atingido, mas questão de memória, questão de atenção, concentração e tal, com certeza. Então, assim, eu até hoje eu não entendo, cara, e eu não tenho essa cara de pau pra perguntar, sabe? Mas é algo que eu fico pensando muitas vezes, eu paro e fico pensando o que deve ter acontecido, né? Porque eu lembro que nessa época, todas as pessoas que pós isso, né, pós eu ter me recuperado melhor, eu conseguia amizades, fora essas pessoas, os pais dessas pessoas, acontecia muito dos pais
falarem para não andar comigo, porque eu era depressivo. Porque, e assim, cara, eu sofro de ansiedade e depressão profunda. E algo que me chamou bastante atenção, além desse preconceito e tal, foi depois de uns 4 anos eu ter saído de casa e ter um desses guris que eu saía com eles, ter falado assim, aí, como é que tu tá? Tu tá melhor da tua depressão? E aí ali eu me liguei e tal, e eu fiquei, caralho, como assim? Melhor da minha depressão e tal? Ah, entendi. Então foi por isso que eles se evadiram da minha vida e tal. E até hoje tiveram alguns que viajaram e eles vêm pra cá às vezes visitar a gente. Visitar a gente não, né? Visitar os outros. E não existe hoje uma aproximação. Parece que eu chutaria que é porque parece que eu fiquei doido. Mas eu sempre fui. Eu sempre nasci. Eu nasci com esse defeito de fábrica. Se eu não fosse doido, porque assim, a sociedade existe, né? E o que seria o doido, né? No que eu tô trazendo aqui? Seria o seguinte, a sociedade existe, ela tem uma forma de existir, uma forma de funcionar, e eu dei o dedo do meio para essa forma de funcionar porque eu não funciono daquela maneira, né? Eu não sou uma pessoa simpática, eu não quero ser essa pessoa simpática, porque quando eu tentei ser essa pessoa simpática, destruiu muito da minha energia. E quando você não tem simpatia, você não consegue quase nada na sua vida. É muito difícil você conseguir alguma coisa, principalmente dentro de uma cidade do interior do Ceará. Porque as pessoas são muito estéticas. As pessoas pegam muito pelo lado estético da outra. Acredito que isso também tem a ver com esse afastamento que essas pessoas fizeram comigo. Mas é muito difícil, cara, você conviver em um local onde quando você faz algum movimento de denúncia social, você, inclusive, não é bem recepcionado. Porque você cresce dentro de uma cultura onde, inclusive, eu acredito que esteja muito ligado com o machismo. Não acredito, mas tem evidências disso. Que a gente vive dentro de uma cultura machista, a qual o cara, para se afirmar homem para a sociedade, ele tem que ser um cara extremamente produtivo dentro do contexto de trabalhar no sol quente, principalmente na agricultura, aqui é muito forte, trabalho com agricultura, e eu trabalhei. Trabalhar no sol quente e tal, até não aguentar mais e tal, e ficar se arrebitando e ficar usando drogas e tudo, pra poder aguentar aquele trampo e tudo, e se o cara não acorda às 5 horas da manhã, ele é um vagabundo e tal. Então existem várias formas de como funciona essa sociedade da qual eu vivo, essa realidade da qual eu vivo. E não, eu não estou querendo me colocar em um local de vítima, mas sim de um contestador. Eu apenas estou contestando o que aconteceu. Eu tô com um toque, cara, de toda hora eu tá falando disso, que eu não tô me colocando no lugar de vítima, porque depois que eu passei por algumas terapias, a psicóloga colocou meio que isso na minha cabeça, que tudo que eu tava falando era eu tava me colocando no lugar de vítima. Mas eu não sei, cara, é só uma contestação, eu não tenho uma crítica a fazer sobre isso, eu não sei muito bem por onde criticar. Tem uma crítica muito construída pela cultura do Nordeste, né, do Ceará e tal. Tem a crítica que eu já fiz sobre a questão do machismo e tal. Vale um vídeo completo sobre isso, sobre essa questão do machismo estrutural que existe dessa sociedade. Que inclusive atinge até mulheres e tal. Mas atinge mais homens do que mulheres, olha só. E, cara, é bem complicado, sabe? Você viver uma vida onde você é uma pessoa que tinha tudo pra ser uma pessoa que conseguiria viver normalmente. E muitas vezes eu tentei chamar essas pessoas de novo para o passado, digamos assim, de sair, de sentar, conversar e tal, e meio que sempre foi deixado de lado. Porque parece que essa ideia é muito louca para eles, sabe? Parece que é uma ideia muito maluca. Mas, me diz, em uma avaliação de maluquice, de loucura e tal, é louco você tentar viver, sabe? Bom, é só uma contestação que eu tô trazendo nesse vídeo. E, cara, dói muito, dói muito. Eu acho que eu preferia... Não, eu acho não, tenho certeza que eu preferiria levar um tiro
do que viver com essa dor que ela não passa, entendeu? Porque existem vários atordoamentos da minha vida, da qual eu tive que viver, não por opção, mas por eu estar dentro desse contexto e tal, de vida. Então, tudo foi meio caótico. Então, assim, eu não sei muito bem como falar pra vocês e como resolver isso aqui, a não ser de uma intervenção cultural, mas seria para gerações posteriores. Ou seja, eu não sei se existe uma maneira de controlar essa geração atual, essa geração que já se impôs, né? Hoje com os seus 20 anos, 25 anos e tal, que nasceu ali no final dos anos 90, né? O início dos anos 2000. Mas é bem complicado, cara. É doloroso e tal, e isso me levou a uma solidão absurda dentro de uma comunidade a qual eu vivi, a qual eu já passei por muitos problemas. E no final das contas, né, assim, é muito difícil você viver em um local onde você é aprisionado porque você sofre de algo que você não escolheu, sabe? Eu chamo isso de... isso é definitivamente um comportamento de discriminação. Porque você não pode ter aquilo, você não pode ter aquelas pessoas. Meu filho não vai andar contigo porque tu é esquisito e tal. Por conta de um problema que você tem e por conta de uma forma de funcionar a qual não é o normal da sociedade. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem corte, sem edição e tal, e sem microfones e tudo, como eu fazia antigamente, porque não vale a pena para esse canal, sinceramente. Depois que o último vídeo deu apenas uma visualização, eu parei para refletir um pouco sobre isso. Apesar de eu não postar direto aqui, postar uma vez no mês, praticamente. Mas é mais por falta de apoio, cara, do que qualquer outra coisa. Porque não é fácil não é fácil pra mim, sabe? Pra outras pessoas pode ser fácil, assim como vender bala pro público e tal. Mas pra mim é bem difícil você ligar. Pra mim é difícil eu ligar, aliás, todos os equipamentos que precisam ser ligados e depois fazer uma edição e tudo pra poder postar em algo que não está dando retorno, não está gerando algum retorno. Então eu vou manter, talvez até eu mantenha mais vídeos, né? Vou tentar gravar um depois desse. Mas não significa que eu vá estar voltando com tudo e tal, alguma coisa do gênero. O Viagem Interior ele acabou virando, digamos que, um local onde lá no Medium, onde eu vou estar deixando meu perfil na descrição, de poemas. Eu acho que eu acho não, eu consegui encontrar uma melhor forma de desabafar minhas coisas e tal, e fazer um diagnóstico mais certeiro sobre a sociedade, que eu gosto disso, de estudar a sociedade, apesar de não gostar dos resultados. Mas eu vou estar deixando o link aí, quem quiser ver meus poemas e tal, quem quiser me ajudar também a fazer um livro, eu acredito que ninguém vá, porque tudo que eu peço não existe, essa ajuda por conta exatamente dessa estranheza que eu causo, né? Mas pode ser que outras pessoas de outro estado e tal possam estar dando essa mão. Mas é isso é uma contestação, não é uma crítica, não é um vídeo profundo e tal, eu vou deixar mais de lado essa questão de vídeos profundos. De como é viver no interior do Ceará, sem apoio da saúde mental, sem apoio de nenhum... Não existe um apoio verdadeiro, sabe? Nem público, nem privado e tal, referente à saúde mental. E as pessoas pensam que você deve funcionar da maneira que elas funcionam. Inclusive os próprios profissionais de saúde. Então é isso. Valeu. Se inscreve, deixa teu like, comenta alguma coisa. Enfim. Isso pode me ajudar a voltar.